Boa noite, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do 18 até o 33 e depois vamos ler do 6, do 1º ao 4. Efésios 5, do 18 até o 33, na sequência, capítulo 6, do 1º ao 4. Fui acometido da gripe, a gripe foi embora e ficou a tosse. Diz assim a Bíblia Sagrada: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, algumas traduções colocam contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem algum tempo que eu estava assistindo um show que aconteceu na década de 70 num festival de jazz. E era um quarteto. Era um músico tocando vibrafone, um baixista, um pianista e um baterista. E num determinado trecho do show, é muito interessante porque aparentemente a música ela estava tendo o andamento esperado. E num certo trecho a câmera foca no baixista, quando ele tocando o baixo nessa posição, ele olhava para trás e fazia assim, como que dizendo ao pianista: está errado, está errado, está errado. E isso perdurou, até que ele perdeu a paciência. Ele perdeu a paciência e soltou o instrumento e olhou para o pianista: está errado. Quer dizer, para que ele chegasse àquele nível de compreensão, era e é necessário um grau de sensibilidade muito acentuado. Saber o que se está tocando, saber com quem se está tocando, e ter a percepção do todo. Porque uma das coisas muito importantes na música é cada um tem uma função. Ali são vários protagonistas, ali existe todo o ensaio, existe uma finalidade, e se alguém ali ele não está cumprindo com o seu devido lugar, ou seja, não ocupa o seu devido lugar,
não está cumprindo com o seu devido dever, a música ela não vai ter o andamento que ela deveria ter. E por isso, o baixista, até membro da Igreja Batista, Ray Brown, ele vai olhar para o pianista e ele vai dizer, está errado, está errado, está errado. E quando eu vi essa cena, isso me lembrou uma palavra grega, que é a palavra administração. A palavra administração em grego, ela é formada por duas palavras, que é a palavra oikos e a palavra nomos, que significa administração do lar. Interessante, né? Oikos é casa e nomos é lei, a lei do lar. Então, quando a gente pensa na música e a gente vislumbra toda uma harmonia entre os instrumentos, onde o andamento, os compassos, a melodia, a harmonia, elas se entrelaçam de maneira plena, aí você tem aquela explosão de beleza. Se a gente pega essa imagem, né? Você, por exemplo, pega uma banda, né, extraordinária como o nosso trio. Quando você olha o nosso trio tocar, a guitarra está cumprindo o papel dela, o baixo está fazendo um papelzinho dele e a bateria também. Se a gente traz isso, por exemplo, para a vida doméstica, a gente vai perceber que existe naturalmente a necessidade de que não somente a família exista. O fato da família existir é um fato biológico. O ser humano, ele cresce, ele vem ao mundo, se desenvolve e ele reproduz. Mas isso não é suficiente. Porque se isso fosse suficiente, o mundo não estaria da forma que está. E por que o mundo está da forma que está? Justamente porque aquela harmonia que eu mencionei em relação àquilo que acontece com os bons músicos não acontece ou não tem acontecido na maioria das famílias. Por mais que se fale de família, a verdade é que hoje a família está em decadência. A cada dia que se passa, as famílias elas têm sido cada vez mais fragilizadas. E daí a necessidade de que as pessoas não apenas venham a constituir família. É necessário que as pessoas saibam o que é a família e, em sabendo o que é uma família, eles possam extrair da Escritura aquilo que ela vai dizer em relação aos membros, em particular, da família. Uma família, segundo a Bíblia Sagrada, foi lido agora, é a união entre um homem e uma mulher. E uma vez havendo esta união, decorrendo disto, a prole, os filhos, a semente. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas precisam saber. E Paulo vai tratar aqui de maneira muito clara. Porque hoje o que tem acontecido é uma tentativa massiva, violenta, de se redefinir aquilo que é da ordem da criação. Hoje, pelo terreno da linguagem, ou pela tirania da linguagem, se procura redefinir aquilo que Deus, desde o princípio da criação, estabeleceu como norma. Quando Marcos, por exemplo, foi lido aqui, Marcos 10, vai dizer lá, né? Não era assim desde o princípio. O que não era assim desde o princípio? Os divórcios. E ele vai dizer lá, né? O que Deus uniu, não o separe o homem. Mostrando que Deus criou um casal, né? Eu estava ouvindo a leitura ali e me veio uma dúvida na cabeça, né? Muito se diz que a coroa da criação é o homem. E eu fiquei me perguntando, será que realmente é o homem a coroa da criação? Ou será que a família é a coroa da criação? Porque a Bíblia diz assim, façamos o homem, macho e fêmea os criou. Então, será que é o ser humano a coroa da criação ou é a família? De onde tudo decorre, onde tudo é gestado ou onde tudo pode vir a implodir. Quando Paulo escreveu o capítulo 5, e propositalmente eu li aqui a partir do versículo 18, Paulo ele vai trazer algumas orientações muito importantes
sobre a administração do lar. Mas ele vai fazer isso dentro de um contexto muito específico, que é o contexto da espiritualidade. Ele diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa semana mesma, eu estive na cidade de Rio Novo e uma pessoa me perguntou: pastor, quando Paulo diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, ele estava falando dos dons ou ele estava falando dos frutos? Eu disse: veja, Paulo não estava falando dos dons e Paulo também não estava falando do fruto, no singular. Ele é muito categórico naquilo que ele diz e muito didático. Ele diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos está na voz imperativa, é o verbo principal. Agora ele vai dizer como. E depois ele vai ilustrar. Então ele diz: olha, falando, veja, falando, que é um particípio presente, é o modo pelo qual nós devemos nos encher do Espírito. Ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Aí vem: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então Paulo vai dizer: enchei-vos. Aí no versículo 19 ele vai dizer a primeira forma: falando, louvando de coração, dando sempre graças, e aí vem sujeitando-vos. Aí surge a pergunta: mas como é que nós podemos nos sujeitar? A gente poderia usar outras expressões, né? Como é que eu posso me inclinar? Como é que eu posso propender? Como é que eu posso me converter em relação ao meu cônjuge, em relação aos meus pais e na relação dos meus pais para comigo? É aqui que Paulo vai ilustrar aquilo que ele vai chamar de sujeição. E quando ele começa aqui a tratar do tema da sujeição, a primeira coisa que ele vai fazer é definir o papel de cada um. Tem aquela expressão perdido no espaço, né? Parece-me, presbítero Paulo, que é uma expressão apropriada para a maioria das famílias. A maioria delas está literalmente desgovernada. Ela não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. É uma verdadeira bagunça, uma verdadeira baderna, né? Para usar uma outra expressão muito coloquial, parece até a casa da mãe Joana, onde cada um faz o que quer ou onde cada um não faz o que deve fazer. E Paulo aqui, ele vai estabelecer de maneira muito categórica o papel de cada um. Qual é o papel que compete às mulheres? Obedecer os seus maridos. Você não vai ver aqui, não vai encontrar. Você não vai encontrar Paulo dizendo à esposa: ame o seu marido. Não vai. Ele vai dizer: seja submisso. Inclusive, no finalzinho, ele vai dizer aqui: e a esposa respeite. Ele não manda que a esposa ame, porque ele vai atrelar o amor à ação do marido e um amor muito específico. Então ele diz à mulher: honre o seu marido, obedeça ao seu marido, seja submissa ao seu marido. Ao marido, Paulo vai dizer: ame a sua esposa. Mas ele vai dizer: ame a sua esposa de duas formas. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e ame a sua esposa como parte do seu corpo. Paulo vai dizer: ninguém jamais odiou a sua própria carne, porque quem ama a sua esposa faz o quê? Ama a si mesmo. E no capítulo 6, Paulo vai dizer assim, que o filho, de maneira incondicional, ele tem que obedecer aos seus pais. Interessante que a palavra pais aqui, pelo menos no contexto aqui de Paulo, ele está mandando os filhos obedecerem aos pais mesmo, ele está falando dos homens aqui.
tá? Isso aqui não é paz no sentido generalizado, não. Ele está mandando que os filhos, eles amem os pais. Eles obedeçam aos pais. E no verso 2 ele vai dizer: honra teu pai e tua mãe. Né? Ou seja, a honra deve ser tributada aos dois. E por que a obediência não? Porque naquele contexto greco-romano, a administração da casa ficava sob a tutela do pai. Por isso que Paulo manda que os filhos obedeçam. Ele não está dizendo que é para os filhos desonrarem suas mães, ou que suas mães não sejam importantes. Paulo está se valendo da cultura dos seus dias. E ele está determinando aqui que os filhos tenham o devido cuidado de obedecer aos seus pais, mas ao mesmo tempo que eles possam tributar aos seus pais no plural, pai e mãe, a honra que lhe é devida, porque existe uma promessa para que você possa caminhar bem e você possa desfrutar de longevidade. No verso 4, Paulo ele vai então mostrar qual é a função dos pais em relação aos filhos. Ele vai começar dizendo: não provoqueis os vossos filhos à ira. Ou seja, não irrite seu filho, né? Existem várias formas, né? Eu particularmente vou dizer uma que tem trazido muitos problemas: favoritismo. Pai que trata um filho de uma forma e trata o outro de uma outra forma. Se eles têm uma idade muito próxima, principalmente, isso vai gerar uma certa hostilidade. Isso vai causar uma fissura na relação daquele pai com aquele filho, porque ele começa a perceber que o tratamento ele não é isonômico, ou seja, ele não é igual, ele não é parecido. A outra forma que tem trazido muita irritação para os filhos são pais evasivos. Pais que querem controlar os filhos, pais que querem projetar nos filhos o seu fracasso, né? Uma vez um pai disse para mim: pastor, eu queria tanto que o meu filho fizesse o vestibular de medicina. Eu disse: faça você. Faça você. Isso é seu desejo ou é desejo do seu filho? Será que essa é a vocação dele? O filho dele tinha 16 anos. Se seu filho tiver vocação para ser pastor, se essa for a vocação que Deus tem concedido, né? E isso vai, de alguma maneira, irritando mesmo. E vai distanciando. E é a pior coisa que pode acontecer hoje, viu? É um pai, ele, pela sua postura evasiva, ele criar as condições para que o filho se distancie dele. Mas Paulo é muito sábio. Ele vai dizer aqui o seguinte: que os pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vejam, quando a gente começa por definir qual é o papel de cada um, a gente começa dizendo: o casamento aqui, muito claramente, ele é monogâmico, é um homem e uma mulher, ele é heterossexual, na verdade a palavra correta é hetero, né? É homem e mulher, ambos devem constituir uma família. Agora, para você constituir uma família, para você ingressar na família, para você pretender ingressar na família, é muito bom que você saiba que Deus criou a família e que Ele estabeleceu esses papéis. Então, quando a gente escuta certas coisas, eu olho logo para a cabeça, para saber se o cabelo é branco ou não, para saber se é jovem, para saber se é um adulto na meia-idade ou se é um idoso. Porque aí eu vou avaliar se o que ele está dizendo é compatível com a idade e se é compatível com o conhecimento que ele tem da Escritura. Toda vez que uma pessoa vai casar, os pastores, geralmente, eles fazem algumas orientações. Justamente para quê? Para preparar aquele casal de noivos para o ambiente do lar com uma única finalidade. Veja aí na sua Bíblia, como é que está a epígrafe de Efésios 5:22? O que é que está dizendo aí? A epígrafe.
o lar cristão, né? Não é o lar cristão, né? Está aí. Está no capítulo 5, versículo 22. Está no capítulo 6 também, versículos de 1 a 4. E está no capítulo 6, do 5 ao 9. Então, vejam. Essas instruções aqui, elas são importantes para todas as famílias. Mas elas foram dirigidas a uma igreja. Com a finalidade de quê? De que aqueles irmãos, eles pudessem ter um lar cristão ordenado. Então, quando a gente olha para certas famílias que não professam a Cristo, e elas estão em desordem, elas não correspondem em identidade e em prática àquilo que a Bíblia recomenda, é muito ruim quando nós olhamos e percebemos esse mesmo estado lastimável em famílias que se dizem cristãs. Então, quer casar? O pastor vai chamar, vai sentar, vai orientar, vai abrir as páginas das Escrituras e vai dizer: olha aqui, meu irmão, como a Bíblia Sagrada, ela nos instrui acerca da vida cristã do lar. Então, Paulo diz que a mulher, ela deve ser submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Cada vez mais hoje tem acontecido uma coisa estranha, que é o filho ir morar sozinho. Por que isso é estranho? Porque não está na ordem da criação. O que está na ordem da criação? O indivíduo nasce, ele cresce. Quando ele encontra alguém para constituir família, o texto diz: por esta razão deixará a casa de pai e mãe. Então, ninguém está autorizado pela Bíblia Sagrada a sair da casa do seu pai e da sua mãe, senão para constituir família. Porque estando em família, você está debaixo de autoridade. Olha que coisa bonita. Ao contrário do que nos é ensinado, não é o autoritarismo não, tá? É a autoridade ensinada, estabelecida e normatizada pela Bíblia. Quando se tem autoridade, você está protegido, você está guardado, você está orientado, ou seja, a liberdade, de maneira sobrelevada, ela nos ajuda na vida, pelo menos como referência. Eu já disse aqui várias vezes e eu vou repetir. Isso está gravado na tábua do meu coração, está gravado na tábua da minha mente. O meu avô só dava uma ordem uma vez. Não gritava. Ele não se exasperava, só dava ordem uma vez mansamente e a ordem era executada. Então, para mim, continua sendo uma referência. Eu me apego a isso. Eu tenho isso como um tesouro inegociável. Agora, preste atenção nisso. A mulher está na casa do seu pai. Ela está debaixo da autoridade, do cuidado, da proteção e da orientação do seu pai. Em casa, se você quiser, leia 1 Coríntios 7. Paulo vai dizer lá, né, que o pai que deseja casar sua filha, Paulo não vê problema nenhum nisso. Mas se ele quer conservar a sua filha solteira, Paulo está falando em relação ao contexto da época. Paulo está respeitando a matriz cultural da época. Mas ele está mostrando o seguinte, que a filha estando em casa, está debaixo da autoridade do pai. Quando ela sai da casa do pai para constituir família, Paulo aqui diz assim: olha, tem um papel, viu? Você saiu de debaixo de uma autoridade e agora você vai passar a estar debaixo de uma outra autoridade, que é a autoridade do seu marido. Mas que autoridade é essa? Eu falei aqui. É a autoridade que cuida, é a autoridade que orienta, é a autoridade que protege, é a autoridade que provê, é a autoridade que caminha lado a lado, porque está na ordem da criação, criou macho e fêmea. Então, Paulo é muito claro. Essas mulheres rixosas, né? Essas mulheres que querem se emancipar, que dizem assim: eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, a vida é minha, o nariz é meu.
elas estão indo na contramão daquilo que Paulo disse. Sabe o que acontece? São pessoas que serão criadoras de problemas, serão pessoas infelizes, serão pessoas não realizadas e serão pessoas que viverão um casamento que, em verdade, é uma desgraça e uma vergonha. E é o que mais a gente vê. Eu faço o que eu quero, eu saio a hora que eu quero. Ora, mas você não é cristão? Você não se diz uma serva de Deus? Olhe para a Bíblia e aprenda com as mulheres de Deus. Como é que Sara chamava Abraão? Alguém lembra? Como é? Meu Senhor, né? Vamos voltar. Cultura da época. Cultura da época. Senhor ali significa dono, né? Mas dono no sentido de cuidar, dono no sentido de zelar, de proteger. Ela não era propriedade dele, ela era esposa dele, inclusive ela era meia-irmã dele, como a gente sabe. Então, é muito bom que as mulheres, elas aprendam com Paulo qual é o seu papel dentro da economia, dentro da administração do lar. Respeite seu marido, honre seu marido, ouça seu marido, caminhe com seu marido. E tem outra coisa. Tem muita gente que entra no casamento, faz planos, é muito bonitinho, aí depois diz assim: ah, mas ele não está me tratando bem, né? Ah, eu pensei que não seria dessa forma. Problema seu. O problema é seu. E o marido é seu também. Vá para casa e cuide dele. Veja, se ele não lhe maltrata, se ele não bate em você, se ele não lhe trai, e se ele não quer ir embora, você vai ter que conviver com ele. Porque foi lido aqui: o que Deus uniu, não separe o homem. Então veja bem, quando você pensar que vai casar, aí eu vou lembrar de uma frase do meu avô: meu filho, o casamento é um passo maior do que a perna. O casamento é um passo maior do que a perna, meu filho. Então, vou casar. É mulher? Fique sabendo. Obedeça seu marido. E eu tenho ouvido, ao longo desses anos na igreja, muitos testemunhos de pessoas que me disseram: a minha mulher é um péssimo exemplo. Ela pode ser uma bênção na igreja, mas dentro de casa ela é uma pessoa horrorosa, é uma pessoa horrível. Como é que ela vai ganhar o marido dela para Cristo? Como é que ela vai ter probidade moral, espiritual, integridade, espiritualidade? É uma pessoa espiritual na igreja, canta, lê a Bíblia, é dizimista, é frequente, a gente diz: é uma pessoa espiritual. A pergunta é submissa? Não, não é uma pessoa espiritual. Uma mulher que não é submissa ao seu marido, ela não é uma pessoa espiritual. Agora, submissa não significa dizer capacha. Submissa não significa dizer escrava. Submissa não significa dizer: não, tudo que o meu marido mandar eu fazer, eu vou fazer. E se o teu marido te mandar tomar veneno, tu vai tomar veneno? E se o teu marido mandar tu tirar a vida de alguém, tu vai tirar? Não. A gente tem que ter bom senso. A gente tem que pesar as coisas pela balança da reta justiça. Se o meu marido me proíbe de ir à igreja, aí já começa um problema, porque eu tenho que obedecer mais a Deus do que a ele. Mas eu tenho que procurar, de alguma maneira, tentar entrar em comum acordo, para que essa gangorra ela fique o quê? Equilibrada. E Paulo aqui, ele não faz o que Pedro faz, né? Porque Pedro lá, ele gasta 6 versículos para falar das mulheres e 1 para falar dos homens. Paulo aqui, ele vai inverter essa questão. Ele vai dizer aqui, ó: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em tudo dentro da economia do lar. Vamos lembrar que Paulo está falando aqui em um contexto greco-romano, onde a administração recaía sobre os maridos. Com relação aos maridos crentes, Paulo vai dizer: amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele vai dar um detalhe aqui. Ele diz:
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Veja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ele não manda que a mulher morra pelo marido, mas ele diz, se for necessário que o marido morra pela mulher, para purificá-la. Como é que ele faz isso? Pastoreando a sua esposa. Então, eu falo muito aqui, por exemplo, sobre culto no lar. Sabe quantas vezes, numa família em que todos são crentes, eu vou cobrar que a mulher faça o culto no lar? Nenhuma. Sabe quem é a tarefa de chamar a família para o culto no lar? É do homem. O cara casou, ele tem que saber que ele vai ser pastor do seu lar. É ele quem tem que instruir a sua esposa. É ele quem deve orientá-la. É ele quem deve corrigi-la. É ele quem deve incentivá-la na vida espiritual. Se o indivíduo não faz isso, ele não é uma pessoa espiritual também. Ele é um grande pregador. É claro. Tem a vocação, tem o talento, tem os recursos, tem as ferramentas. Ele tem toda uma série de questões que possibilitam a ele ser um grande orador. Mas a pergunta é a seguinte: ele é um bom marido? Se ele não é um bom marido, ele não é uma pessoa espiritual. Ele pode ser um bom pregador, ele pode ser um bom orador, mas espiritual ele não é não. Porque Paulo vai mostrar aqui que a espiritualidade, o ser cheio do Espírito Santo, demanda sujeição. E se por um lado a mulher tem um papel a cumprir, o homem também tem um papel a cumprir. O que é que nós vemos de maneira muito clara? Nós vemos uma briga cerrada, onde um quer ocupar o espaço do outro. E o homem usado por Deus, o homem espiritual, ele pelo caminho da oração, ele vai chamar a sua esposa e ele vai dizer: olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Eu estou aqui para lhe orientar, me respeite. Eu estou aqui para dirimir as coisas concernentes à nossa família. E você não pode, e você não irá intervir naquilo que a mim compete. Agora, o marido tem que ser compreensivo. E se ele é sábio, ele ouve, ele escuta a sua esposa. Porque está lá em Provérbios, não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia quem diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Quantos e quantos irmãos nós conhecemos que eles são, de fato, pessoas que parecem que estão perdidos no espaço, e a esposa é quem muitas vezes o chama e de maneira amorável o orienta. É triste, né? Que assim não seja. Mas ainda bem que há ainda essa presença benfeitora para ajudá-lo na criação dos filhos. E os filhos notam, viu? Quando o pai não cumpre o seu papel, esse papel pela via da ingerência é cumprido pela mãe, os filhos observam, e isso também vai construindo na longa duração uma imagem péssima. E aí Paulo falando sobre esse cuidado sobrelevado que a pessoa tem que ter consigo, no caso dos homens, e em relação à sua esposa, é onde ele vai usar essa imagem do casamento entre Cristo e a igreja. Por que tem que haver união? Tem que haver unidade, tem que haver respeito, tem que haver esse trato mútuo, tem que haver esse acordo, esse pacto inquebrantável de obediência e amor. Porque da mesma forma que um casamento ele é vivido de maneira bem-sucedida, isso aponta para Cristo e a igreja que haverão de se encontrar por ocasião da sua vinda. Veja que no final Paulo diz: olha, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele conclui: não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ou seja, da mesma forma que Cristo tem amado a igreja e tem cuidado dela, e da mesma forma que a igreja ama a Cristo, e nós amamos a Cristo, graças a Deus, e nós nos submetemos à sua autoridade, isso tem um propósito maior, que é o encontro com Cristo. Então, se um casamento é vivido dentro desses moldes,
ele é um casamento onde a presença de Deus, ela é visível. E não somente é visível, ela é genuína. E nós podemos qualificar um marido espiritual, uma esposa espiritual. Se não é assim, não são pessoas espirituais. E aí Paulo agora, ele vai entrar no terreno agora da família, quando esta passa agora a procriar. Isso é um outro problema, tá? Porque o indivíduo vai casar. Outro dia uma moça falou, eu vi essa entrevista, eu achei muito interessante. Ela casou, ficou grávida e estava irritada porque engravidou. Ora, mas é da condição biológica do ser humano procriar, no mínimo com potencialidade. Ela deveria saber disso. E nasceu a criança, ela desenvolveu depressão pós-parto e depois estava se queixando que não gostou da experiência de ser mãe, embora dissesse: eu amo meu filho. Ora, mas como é que se explica uma mentalidade dessa? Se está na ordem da criação: sede fecundos, crescei, multiplicai, povoai a terra. Aí multiplicou, nasceu o filho. Quando é que o pai e a mãe... Porque veja, aqui fala de obediência, aqui fala de honra, e aqui fala de uma promessa. Mas como é que tudo isso pode ser possível? Vamos começar pelo versículo 4. Pela criação. Tudo começa na criação. E como é que pai e mãe devem criar os filhos? Paulo vai dizer aqui: incutindo nas suas mentes a lei de quem? A lei do Senhor. Não é a lei do pastor Jefferson, não é a lei do conselho, não é nem a minha lei. O pai e a mãe, eles não têm o direito de, dentro da sua casa, dizer assim: eu vou criar o meu filho conforme a minha lei, que não é bíblico. Ele está dizendo aqui: mas criai-os, veja, na disciplina. Na disciplina, esse locativo, esse lugar, a doutrina é o lugar, a disciplina é o lugar onde o pai e a mãe devem criar o seu filho, na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, ler a Bíblia para seu filho é dever seu. Cantar com ele cânticos espirituais é dever seu. Orientar o seu filho para que você não venha se tornar um mentiroso, que na data do batismo todo mundo vem aqui na frente: vou criar, eu vou orientar, eu vou encaminhar meu filho pelas veredas da cruz. Eu conheço mentirosos e mentirosos e mentirosos, e vem mentir aqui na frente. E eu digo sempre: olha, Deus está aqui, eu como ministro do Evangelho estou aqui, o conselho da igreja está aqui, e a igreja de Cristo está aqui, toda essa congregação. Lembre-se que o irmão estará debaixo de votos e juramentos solenes, mas tem muitos que vêm mentir também, como já vi. Agora, quando a criança ela é instruída, ela é ordenada, ela é de fato encaminhada, quando há um tratamento bíblico, a tendência é que ele internalize a Escritura, ele aprenda de Cristo. Veja que a fala de Paulo é no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor. Por quê? Porque ele é a fonte de onde brota a graça necessária para que isso aconteça. E ele vai dizer aqui, ó: você não irritou seu filho, mas você criou ele na disciplina e na demonstração, ele vai lhe obedecer e ele vai lhe honrar. E veja, isso aqui demanda uma coisa que a gente chama cuidado. Eu cuido do meu filho, eu amo o meu filho, eu ordeno o meu filho cuida de mim. Não é assim? Como é que acontece na velhice? Os pais passam a depender de quem? Mas eu pergunto: se você é como aquela mulher rixosa lá de Provérbios, uma criadora de problema, ou um homem rixoso, um criador de problema, que a única coisa que sabe fazer é irritar o filho, o que vai acontecer na velhice? É pro asilo. Ou não é assim que tem acontecido? Evidentemente existem filhos rebeldes, transgressores, desventurados,
desafeiçoados, que receberam amor, carinho, cuidado, bom tratamento, boa educação, tudo o que a Bíblia recomenda, e no final eles se tornam o quê? Desventurados. Acontece, mas a instrução aqui é: vamos plantar uma boa semente? Vamos cuidar da espiritualidade dos nossos filhos? Vamos cuidar da espiritualidade da nossa casa? Para que essa espiritualidade venha a ser o fio condutor para que a nossa vida se ordene segundo a vontade de Deus. Eu quero que meu filho me obedeça, mas eu sou um péssimo exemplo para ele. Eu quero que meu filho me honre, mas eu sou um péssimo exemplo para ele. Veja que Paulo aqui, ele está dizendo: existe um papel, e cada um trate de fazer a sua parte. Como para agradar quem? Como para agradar a Cristo, irmãos. O lar cristão existe para que Cristo seja glorificado. O lar cristão existe para que Cristo possa ser anunciado através de práticas, de condutas. Quando a gente olha para uma família verdadeiramente crente, facilmente a gente consegue identificar. Eu visitei muitas famílias, né? Agora, na minha ida a Pernambuco. E visitei uma família que falou para mim: olha, pastor, nós estamos tendo muita dificuldade com os nossos filhos. E eu perguntei para eles: e vocês atribuem ao quê esses problemas que estão tendo? E na fala era sempre assim: fatores externos. E aí eu comecei a perguntar: como é que está o culto no lar? Vocês sentam pelo menos uma vez ao mês para conversar? Para usar uma expressão bem contemporânea, para colocar o papo em dia. Como é que anda a vida emocional dessas crianças? Outra coisa, quem é que está cuidando dessas crianças? Porque vocês trabalham. Quem é que está cuidando dessas crianças? Quem está cuidando como? Então, a gente começa a perceber que o olhar de muitas famílias é sempre para fora. O problema está sempre do lado de fora, quando, na verdade, os problemas começam do lado de dentro. Ou seja, a gente percebe claramente que é uma família fraturada. Cada um para o seu lado. Mulher para um lado, marido para o outro, os filhos distantes. E sabe o que se tem? Uma desfiguração da família cristã. Então, Paulo aqui, ele está instruindo os efésios no sentido de mostrar para eles o seguinte: há a necessidade de que a família cristã ela seja uma família coesa. O que significa coesa, pastor? Unida. Foi cantado aqui, a irmã Odileia sugeriu o cântico 395, que vai falar sobre a família. São 5 estrofes, onde ele vai mostrando o que vai acontecendo dentro da família, tão somente se, aí na 5ª estrofe diz o quê? Quando reina no lar, doce amor. Então, eu digo, quer ter uma família bem-sucedida? O elemento mais importante é Cristo. Agora, Cristo nos dá o caminho das pedras. Ele diz: a família foi criada, a família foi definida, os papéis foram estabelecidos, e se você é cristão e quer ser de fato uma pessoa espiritual, cumpra o seu papel. Assuma essa tarefa, assuma essa missão. Por quê? Porque você vai viver mais e melhor, e Cristo vai ser glorificado e reconhecido em você e nos membros da sua família. Então, que Deus possa estar aplicando essa palavra aos nossos corações e que nós possamos sair daqui com essa consciência. Onde preciso melhorar? Em que preciso melhorar? Como posso contribuir mais e mais com a minha família? E como posso, em contribuindo, glorificar mais e mais a Cristo? Amém, irmãos?